Para o cumprimento da Agenda 2030, é essencial um esforço conjunto e concertado de todos os atores, incluindo o setor público, as organizações não governamentais, os parceiros sociais, a academia, o setor privado e a sociedade civil, tanto no plano nacional como no plano regional e global. Portugal tem concretizado a Agenda 2030 através das suas prioridades estratégicas, que reafirmam os ODS e concorrem para a sua implementação a nível nacional, sendo de destacar a Estratégia Portugal 2030, bem como os instrumentos de política pública que a materializa enquanto referencial principal de planeamento, como as grandes opções, o Programa Nacional de Reformas e a programação dos instrumentos de financiamento nacionais e europeus, incluindo o PRR. É de assinalar também, mais recentemente, a Agenda do Trabalho Digno, aprovada pela Assembleia da República no mês passado. Todavia, apesar de muito já ter sido feito, a implementação efetiva da Agenda exige ação urgente. 2023, como aqui hoje já foi lembrado, marca o meio do percurso até 2030, com metas cujo prazo já foi ultrapassado e outras cuja execução se encontra ainda longe do que foi definido em 2015. É neste contexto que Portugal assumiu, junto das Nações Unidas, através de Sua Excelência o Presidente da República, o compromisso de apresentar um relatório voluntário nacional sobre a implementação da Agenda em julho deste ano. É de saudar a intenção de envolver e mobilizar todos os atores relevantes para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde as entidades públicas à sociedade civil. Para o município do Porto foi, pois, muito gratificante ser anfitrião deste evento nacional. E estamos verdadeiramente empenhados na concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. De resto, os resultados alcançados pelo Porto nas prioridades estratégicas da Agenda são reconhecidos pelo Governo e pelas instituições internacionais. Sem querer ser exaustivo, não é tempo disso, recordo que estabelecemos com diferentes parceiros o Pacto do Porto para o Clima e, no seguimento deste acordo, antecipamos a neutralidade carbónica para 2030, garantindo assim uma redução de gases com efeito de estufa na ordem dos 85% e uma captação de carbono de cerca de 15%. O Porto quer ser uma das cidades líderes da ação climática, não apenas a nível nacional. Sem o poder local, não nos enganemos, não seremos capazes de ter um país mais desenvolvido e próspero, uma sociedade mais inclusiva e mais justa, uma economia mais competitiva, inovadora e descarbonizada. O nosso país revela, como sabem, um desempenho bom em áreas críticas para a transição climática, como é o caso das energias renováveis, mas precisa de melhorar rapidamente na valorização de resíduos e na economia circular, conforme indica um recente relatório da OCDE que demonstra que aí não estamos bem situados. Portugal é também o quinto país menos igualitário da União Europeia. A sociedade portuguesa está cada vez mais desigual. 5% da população detém 42% da riqueza do país e os 10% mais ricos acumulam 25% do rendimento. Não nos enganemos, não é possível haver um modelo sustentável se a sustentabilidade ficar apenas pelo ambiente. Nós precisamos de uma sustentabilidade que precisa de ser também económica e social. Minhas senhoras e meus senhores, o poder local tem, de facto, condições para ajudar o Estado a acelerar as suas políticas de desenvolvimento sustentável. Mas que, para que tal aconteça, o país não pode porfiar numa lógica centralista de governação, à qual devemos, em grande parte, a divergência económica e social com a Europa. É preciso menos centralismo nas decisões, melhores políticas de coesão territorial e maior colaboração com as instâncias locais e regionais. E entram aqui também os poderes intermédios. O país não pode viver e não pode conseguir esta transição com uma vontade objetiva do Governo que a tem, com a vontade dos municípios que a têm e depois com poderes intermédios que permanentemente atrasam todas as decisões. Nós não podemos fazer uma transição energética se tivermos uma Direção-Geral de Energia que não consegue pura e simplesmente desenvolver e despachar os processos que lá tem. Não é possível. Não é possível. Não podemos conseguir fazer investimentos e ficar meses ou anos à espera que aprovem projetos. E são projetos que são fundamentais numa cidade como a cidade do Porto, em que nós pretendemos, de facto, fazer uma transição energética, utilizando a nossa habitação social
para produzir energia com um efeito duplo. Por um lado, diminuir a dependência energética dessas habitações e, por outro lado, diminuir a fatura das pessoas que lá vivem e assim atenuar as desigualdades. Termino reiterando a disponibilidade do município do Porto para colaborar sempre com o Governo e demais entidades políticas e privadas na concretização da Agenda 2030. Este é um dever e um desígnio de todos, promover o desenvolvimento sustentável. O Índice de Sustentabilidade Municipal da Universidade Católica Portuguesa, relativo ao ano 2022, deu conta de um conjunto de valores que nos animam, já que os municípios apresentam um valor global de desenvolvimento sustentável de 63,3%, ou seja, neste momento, 63,3% do caminho para o desenvolvimento sustentável está cumprido. Portugal apresenta um valor global de sustentabilidade que só é possível graças ao envolvimento ativo dos parceiros locais. E este índice também alerta para a integração dos ODS e para a necessidade de atuarmos em cada um dos objetivos, de modo a cumprirmos a Agenda 2030 nas suas 5 áreas cruciais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.